Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi que eu descobri a minha gravidez. Então, chega de falatório e vamos logo pro vídeo. Bom, gente, eu tô num cenário um pouquinho diferente, porque eu não tenho muitos cenários aqui para gravar, então vai esse mesmo. Mas vamos lá. Eu viajei, todo mundo já sabe que eu moro aqui na Alemanha e tudo mais. Então eu viajei no dia 15 de dezembro de 2025 e cheguei aqui no dia 16, numa terça-feira. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei na Alemanha já no frio, já no inverno. Não tava nevando, mas já estava fazendo 0 graus. Tanto que quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, tava fazendo 0 graus aqui na cidade. Então, quando eu cheguei, tava fazendo muito frio. E eu nunca vivi um frio tão extremo como 0 graus. O máximo de frio, assim, que eu já passei, acho que foi 19 graus, 18 graus no máximo. Mas 0 graus, pra mim, foi novidade. Então, eu saí de um local extremamente quente, que é o Rio Grande do Norte, de tipo quase 35 graus, e fui pra zero, assim, de uma extremidade pra outra. Então, só lembra desse detalhe, tá? Porque foi por causa disso que eu achei que eu não estava grávida. Eu acredito que eu engravidei no dia 17, no segundo dia que eu estava aqui. Porque era o período que eu estava aí, no período fértil, né? Então, acredito que foi nessa data que eu engravidei. Mas, enfim. E aí, gente, eu comecei a sentir algumas coisas. Senti 3 sintomas que pra mim eu achava que era normal. E aí no terceiro sintoma foi que meu esposo, foi ele que na verdade que descobriu, não foi eu. Que meu esposo falou assim, cara, você tá grávida, tenho certeza. Então vamos lá, primeira coisa. Toda vez que eu saía de ônibus, de trem, de tram, eu enjoava. Toda a vida eu enjoava. Podia ser daqui pra ali, assim, de uma esquina pra outra eu já tava enjoando. Eu achava que esse enjoo estava associado ao fato de eu acredito que eu tenho um labirintite, alguma coisa, porque eu sempre passei mal dentro de ônibus, dentro de carro e tudo mais. Então eu achava que era por causa disso. Eu tô passando mal porque tô andando de ônibus, tô andando de trem, eu sempre passei mal. É tanto que todas as vezes que eu andei de ônibus na minha cidade, eu ficava na janela para receber o vento e não passar mal. E quando era de carro, eu ia com a janela aberta, eu pedia para ligar o ar-condicionado no máximo. Então, primeiro ponto, primeiros sintomas que eu comecei a sentir. Então, eu achava que esse sintoma estava associado a essa minha questão aí. Porque aqui na Alemanha, ônibus, trem, nada tem janela. Tudo é tudo fechado. Segundo os sintomas que eu senti, que aí esses sintomas eu achava que estava associada ao frio, foi a sensibilidade nos seios. Eu tava sentindo muita sensibilidade, é tanto que até eu, assim, quando eu ia tomar banho ou vestia uma roupa, era um horror, porque eu sentia muita dor, muita dor mesmo. E eu associei essa dor nos seios à questão do frio, porque o frio é extremamente frio aqui, né? E quando você tá no frio, você sabe, os faróis acendem. Então eu imaginei que realmente fosse uma questão do frio. E aí, gente, a gota d'água, assim, que meu esposo olhou pra minha cara e falou, cara, tu tá grávida, eu tenho certeza. E outro detalhe, eu já estava enjoando de comida, tá? Algumas comidas aqui eu já estava enjoando, só que eu achava que era porque eu estava comendo todo santo dia a mesma coisa e eu já ainda estava na fase de adaptação, que a comida, querendo ou não, é um pouco diferente da comida do Brasil e da comida daqui. Então, eu achava que era isso também, a adaptação. Mas esses sintomas tava muito fraco, assim, muito fraco. Até então, né? Veio piorar depois que eu descobri realmente. Mas no início ali tava um pouquinho fraco. Essa questão realmente do meu esposo desconfiar que realmente eu estava grávida foi um certo dia, a gente tava dormindo aqui na sala. E aí ele se levantou de manhãzinha pra ir trabalhar. Ele já tinha usado uma camisa no dia anterior, ele decidiu usar a mesma camisa que, segundo ele, ainda tava limpo e tudo mais.
A camisa tava com cheiro ainda do perfume do dia anterior. Você tem noção. Eu estava dormindo e eu acordei, gente. Eu acordei. Assim, eu tenho um pavor. Se quer uma coisa que você quer me estressar, é eu estar dormindo de manhãzinha logo cedo, você vem com perfume extremamente forte. Isso me estressa num nível muito absurdo. Porque de manhã você tá acordando, aí vem aquele cheiro forte, chega a dar um negócio ruim. E aí eu levantei e falei, eu não acredito que você passou perfume aqui na sala. Aí ele, não, eu não passei perfume. Aí eu falei, você passou sim, que eu tô sentindo um cheiro muito forte de perfume. Gente, o cheiro... Nossa, o cheiro incendiava, assim, sabe? Meu nariz, ele ardia, parecia que a pessoa tinha espirrado o perfume no meu nariz. E que assim, ardia. Eu falava, você passou, ele, mas eu não passei perfume. Eu falei, esse cheiro forte de perfume é o quê? Eu falei, ué. Ele falou, né, é a camisa. Eu só peguei na camisa, ele não tinha ainda nem vestido a camisa, acredito. Então foi aí a gota que ele olhou pra falou, vixe, tu tá grávida, que tu tá com tu tá sentindo enjoo andando de ônibus, tu tá com os seios sensíveis e ainda mais com sentindo cheiro muito forte de coisa que nem tava perto de mim, né, a camisa. Então foi a partir daí que realmente ele falou, filha, você tá grávida. Falei, não, eu não tô grávida não. Eu não acreditei. E aí no mesmo dia ele foi trabalhar, eu continuei dormindo, obviamente. E aí acordei, quando eu acordei ele trouxe o teste pra mim fazer. Ele comprou um teste, falou, vou comprar um teste que eu sei que você tá grávida. Acho que ele comprou no outro dia, se eu não me engano, gente. E aí no outro dia, quando eu acordei, fui no banheiro, fiz o teste. E aí deu positivo. O famoso positivo que eu não esperava. E, gente, foi assim, surreal. E algo que me bateu um estralo também, que no mesmo dia, quando ele foi trabalhar, eu fui olhar no aplicativo, né? E realmente minha menstruação, ela estava atrasada 9 dias. E eu fiquei assim, caraca, ferrou. Realmente eu tô grávida. Mas assim, ainda assim eu não acreditei. Minha menstruação, ela sempre foi muito desregulada. Ela veio regular de 2, 3 anos pra cá. Quando eu comecei a fazer um tratamento, porque eu tinha pequenos cistos. E aí o médico passou um remédio, e aí depois que ele passou esse remédio, eu comecei a tomar esse anticoncepcional, minha menstruação ela começou a regular. E aí eu passei 2 anos sem tomar esse remédio e ela continuou regulada. Então eu tomei o remédio 1 ano, 2 anos eu não tomei. Que foi o ano 2024 e 2025. E aí, gente, eu achava que por eu não ter tomado, sei lá, deu alguma coisa, mudança de clima, o ano foi mega estressante pra mim, muito estressante, porque eu tava entregando o TCC, tive vários problemas com o meu TCC, teve a questão de sair do emprego, então a questão de resolver as coisas de Amora, de resolver as coisas da viagem e tudo mais, então eu tava assim, num pique de estresse muito grande no final do ano. Então eu associei que esse atraso também da minha menstruação estava relacionado com esses estresses que eu tinha passado no final do ano. Então, assim, por mais que eu visse lá no aplicativo, tá atrasado 9 dias, não passou em nenhum momento pela minha cabeça que realmente eu estivesse grávida. Porque eu sempre passei muitos anos da minha vida com minha menstruação extremamente desregulada. Então, foi isso. De descobrir realmente que eu estava grávida no dia 14 de janeiro de 2026. No dia 13 foi o dia que meu esposo desconfiou por causa do perfume, que eu senti muito forte. Que ele falou assim, bateu o martelo e falou, você tá grávida, tenho certeza. E no dia 14 ele trouxe no mesmo dia ele trouxe o teste pra me fazer. E eu fiz no outro dia, né, quando eu acordei. E aí foi esse baque realmente muito grande, porque eu não esperava engravidar agora. Sempre foi um sonho, claro, engravidar, ter filhos e tal, mas não era algo que eu planejava pra agora. Tipo, eu planejava ter filhos daqui a 2, 3 anos, que era o período em que eu já estaria
provavelmente estabilizar aqui na Alemanha, já teria feito o meu curso, já estaria provavelmente trabalhando. Então, não era algo que eu planejava para agora. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe perfeitamente o que Ele faz na nossa vida é para o nosso bem. E Deus já tinha falado, né? O Senhor já tinha falado com a gente antes do meu esposo vir para a Alemanha que a gente iria engravidar, né? Que a gente iria ter um filho aqui na Alemanha que não iria demorar muito para eu engravidar. Só que eu não imaginei que fosse tão rápido. Fosse tão rápido. E aqui entra um testemunho realmente, né? Eu vou contar um pouco detalhes desse testemunho aqui. Uma das vontades do meu esposo era que eu tivesse engravidado no Brasil. Ele queria muito que eu tivesse engravidado, que ele falava, a vida é mais fácil, aí você engravidar no Brasil, você vai ter melhor acompanhamento, né? Porque na época eu tinha plano de saúde por causa da empresa, você vai ter sua família para lhe ajudar e tudo mais, e etc, etc, etc. E aí você já vem com o nosso filho aqui para a Alemanha, eu acho mais viável. E a gente até tentou. Tentamos por um tempinho, mas não deu certo. E aí, antes dele ir para a Alemanha, né? Antes dele vir para a Alemanha, a gente foi visitar uma igreja de um casal de amigos da gente, que era na época co-pastor. E os pastores dessa igreja foram... A esposa do pastor, foi a mesma pessoa que Deus usou há muitos anos atrás, lá em 2012, que nos deu uma promessa de que Deus nos levaria para uma terra muito distante, né? Então, a gente conversando ali no final do culto, a gente falou, irmã Mônica, você lembra que Deus te usou pra gente, né? Tudo isso que tá acontecendo é uma resposta daquilo que Deus prometeu lá em 2012. E ela, nossa, que legal, não lembrava, que bom que Deus tá fazendo, falou e tá cumprindo, né? E aí, a gente falando sobre a questão dos filhos, que meu esposo queria muito que eu engravidasse. E aí ela vai e me solta essa seguinte frase. Ela falou, olha, Deus tá me falando que vocês não vão ter um filho aqui no Brasil. Que o que Deus tem pra vocês é lá nessa terra. E que aí ela olhou pra mim e falou, você vai engravidar muito rápido. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela, Deus tá falando que você vai engravidar e que essa gravidez é um plano do Senhor. E que não vai demorar muito, vai ser rápido. Eu só amém, glória a Deus. Né? Quem sou eu para dizer alguma coisa contra a vontade do Senhor? Então, mais uma vez, Deus falou que iria acontecer, que Deus falou que não iria demorar muito para eu engravidar aqui na Alemanha. E mais uma vez, Deus cumpriu. Só que eu não imaginava que fosse tão rápido. Eu realmente não imaginava que fosse tão rápido, porque a gente espera que Deus fale algo, né? Deus nos dá uma promessa e em certas situações a gente quer que Deus cumpra rápido e Deus não cumpre rápido, porque não é no nosso tempo. E desse caso, era o contrário, queria que Deus cumprisse lá pra frente e Deus falou, não, vai ser no meu tempo. E no tempo dele, né, a melhor coisa é viver pela vontade do Senhor. E aconteceu de eu chegar aqui e eu acredito firmemente que eu engravidei justamente no segundo dia que eu estava aqui na Alemanha. Mas enfim, é isso. Essa foi a forma como a gente descobriu. Foi um choque pra mim, pra ele. Realmente um misto de emoções. Eu particularmente, eu fiquei assim, sem chão, assim, sem entender. Porque eu tinha feito muitos planos pra cá, né? Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que é bom pra gente, né? Ele sabe o nosso futuro, Ele conhece o nosso futuro. E Ele tem quando a gente decide realmente viver pela vontade do Senhor, Ele faz coisas inacreditáveis, que a gente acha que muitas das vezes não tá preparado para aquilo e a gente tá. Então, foi assim, surreal. Eu chorei de desespero, eu chorei de alegria, claro, era um sonho ser mãe, mas acho que eu chorei mais de desespero por estar engravidando aqui na Alemanha. Principalmente por eu não saber falar a língua ainda, né? Então, imagina, todas as consultas meu esposo tem que ir comigo, porque é ele que entende, é ele que traduz tudo pra mim, tudo mais e tal. Então, eu entendo pouquíssimas palavras, então é bem, enfim, é bem complicado. E durante o parto ele também vai ter que estar junto comigo, né? Porque eu também não vou saber falar.
Eu já não sei falar, eu em sã consciência. Imagine numa situação de contração, de dor e tudo mais, é aí que eu não vou entender mesmo. Mas eu tô feliz por tudo que Deus faz na nossa vida. Sei que esse menino, ele vem pra cumprir uma grande promessa que Deus tem. E eu sei que ele vai ser usado tremendamente aqui nessa terra pra levar o amor de Jesus pra todas essas pessoas aqui. E é isso, essa foi a forma como a gente descobriu a nossa gravidez, né? Então todas as datas estão aí, como eu contei no vídeo. Contei para os meus pais e meus sogros no mesmo dia, porque eu não conseguia aguentar guardar segredo. Para Douglas eu contei também no mesmo dia. Eu não ia contar, eu ia fazer realmente uma surpresa, mas eu fiz o teste no banheiro, eu estava no banheiro fazendo o teste enquanto ele estava no quarto. E aí ele percebeu que eu estava no banheiro trancada. E aí ele falou, você tá fazendo teste, eu quero saber. Aí eu não tinha muito o que esconder, né? Eu já tava com cara de choro. Já tinha chorado um bocado ali. Então não tinha como esconder. Então essa foi a reação dele. Como eu acho que eu já postei a reação dele também, contando sobre a gravidez. E é isso, meus amores, não tem muito o que contar, foi assim que a gente descobriu. Vou gravar mais vídeos contando da minha primeira consulta, que foi traumatizante. Vou contar um pouco mais como que funciona aqui todo o processo de pré-natal aqui na Alemanha, que é bem diferente aí do Brasil, muito diferente. Mas é isso, né? Acompanhe os próximos vídeos. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. É isso. Grande beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!